Olá pessoal, tudo bem? Bom, estamos aqui hoje então para mais uma aula, né? E nessa aula eu quero falar com vocês a respeito da integral trigonométrica, né? Bom, o que a gente entende aí por integral trigonométrica? Integral trigonométrica vai ser aquelas integrais que envolvem as funções trigonométricas, seno, cosseno, tangente, cotangente, secante, cossecante e assim por diante. E, eventualmente, também as identidades trigonométricas associadas a essas funções. No sentido em que a gente não vai ver apenas a integral dessas funções, mas a gente vai ver também como calcular certas integrais envolvendo essas funções, utilizando essas identidades trigonométricas clássicas que a gente conhece, ok? Então, nessa aula de hoje aqui eu quero falar especificamente de integrais que envolvem seno e cosseno, tangente e secante, ok? E para isso, a gente vai utilizar aí essas identidades trigonométricas clássicas, né? Que o seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1, que a secante ao quadrado é 1 mais a tangente ao quadrado, e essa fórmula do quadrado do seno e do cosseno, né? Que você pode trocar o seno ao quadrado por 1 menos cosseno de 2x sobre 2 e o cosseno ao quadrado por 1 mais cosseno de 2x sobre 2. Então, é, as integrais trigonométricas são nada mais nada menos que você calcular integrais de funções trigonométricas e, eventualmente, aí, utilizando identidades trigonométricas, né? Integração por partes e ou mudança de variável também pode aparecer nesses cálculos, né? A gente vai ver o que nessa aula hoje aqui, os casos que a gente vai lidar aqui, vai aparecer mais a mudança de variável, ok? Que a gente usa juntamente com as identidades trigonométricas para poder calcular a integral. Bom, então, vamos ver um primeiro exemplo aqui, ó. Se você quer, por exemplo, calcular aí a integral de 0 a π de seno ao quadrado de x dx, né? Então, a gente sabe o que? A gente sabe que o seno ao quadrado de x, isso aqui pela fórmula trigonométrica que a gente viu aqui nesse slide anterior, né? É 1 menos cosseno 2x sobre 2, né? Então, isso aqui é 1 menos cosseno de 2x, tudo isso aqui divide por 2. Logo, se você quer calcular a integral de seno ao quadrado, qual que é a estratégia, então? É você trocar o seno quadrado, né, que a princípio a gente não sabe como é que integra isso, por essa expressão do lado direito, que é 1 menos cosseno 2x. Por quê? Porque o cosseno a gente sabe quem é a integral, né? Quem é a primitiva do cosseno, né? A gente sabe que é a função seno, porque quando deriva seno dá exatamente o cosseno, não é mesmo? Então, vamos calcular aqui. Bom, utilizando essa identidade, então, né? Se você quer calcular aqui a integral de 0 a π de seno ao quadrado de x dx, então a gente pode trocar aí, né, essa integral, o seno ao quadrado, por quem? Por 1 menos cosseno de 2x, tudo isso aqui sobre 2, né, dx. Agora a gente pode usar aqui propriedade de integral, né, que a gente pode abrir essa integral na soma, não é mesmo? Então, isso aqui vai ficar... eu vou tirar esse meio em evidência, né? Então, vai ficar aqui meio da integral de 0 a π, né? Então, lembra que é uma propriedade integral, você pode abrir na soma a integral e você pode tirar constantes que multiplicam a função para fora da integral também. Essas são propriedades aí da integral. Então, vai ficar aqui a integral de 1 dx mais... esse menos que aparece no cosseno, eu também vou tirar ele em evidência já, né? Então, vai ficar aqui menos meio da integral de 0 a π de quem? Do cosseno de 2x dx, né? Bom, a gente sabe que a integral de 1 dx é x, né? Então, aqui vai ficar meio que multiplica x avaliado de 0 a π, ok? Menos meio que multiplica, que vai multiplicar aqui, né? Aqui a gente tem a integral de 2x, não é mesmo? A integral, aliás, desculpa, a gente tem a integral aqui de cosseno de 2x. A princípio, a gente teria que usar o que aqui? Mudança de variável, não é mesmo? Para calcular essa integral, né? Você chamaria lá u de x como sendo 2x, aí você ia ver que o linha de x ia ser igual a 2, né?
Então, você multiplicava e dividia por 2 ali e usava mudança de variável. Porém, pessoal, em casos em que a função é mais simples, se você conseguir identificar quem é a primitiva já, não precisa de você utilizar a mudança de variável. Então, como a gente já fez bastante mudança de variável, já fez exercício disso, já fez aulas sobre isso, então eu vou deixar para fazer mudança de variável apenas naqueles casos em que não é, vamos dizer assim, simples ou trivial você enxergar quem é primitiva, beleza? No caso do cosseno 2x, a gente sabe quem é primitiva, né? É a função que deriva, que dá cosseno 2x. Quem vai ser essa função, né? Essa função vai ser o seno de 2x dividido por 2. Por que dividido por 2? Né? Porque quando você derivar o seno de 2x, você vai ter que usar a regra da cadeia. Então, vai ficar derivado do seno 2x, que vai ser cosseno 2x, vezes, né, pela regra da cadeia, vezes a derivada do 2x, que vai ser 2. Então, esse 2 dividindo aqui é para simplificar com esse 2 que aparece multiplicando quando você aplica a regra da cadeia para derivação. Ok? Então, eu não preciso aqui, nesse caso aqui, que é simples você ver quem é a primitiva, você não precisa de utilizar mudança de variável. Porém, se você ainda está começando agora esse exercício de mudança de variável, ainda não tem essa familiaridade com primitivas, ainda não conseguiu adquirir essa habilidade inicial, vamos dizer assim, pode fazer a mudança de variável, chama o de x de 2x, o linha de x igual a 2, até você pegar o jeito. Depois que você fizer aí alguns exercícios, aí você vai perceber que em casos assim de cosseno de nx, numa constante vezes x, você não precisa fazer mudança de variável, né? Por quê? Porque não é difícil você identificar quem é a primitiva da função. Que nesse caso aqui é seno 2x sobre 2, né? Então, isso aqui vai ficar seno de 2x sobre 2, avaliado aqui de 0 até o valor π, não é mesmo? Muito bem. Então, isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar aqui meio, que multiplica, né? Você vai avaliar o x no π, então vai ficar π menos 0, menos meio. Aí vai ficar aqui seno de 2π sobre 2, menos seno de 0 sobre 2, não é mesmo? Agora, o seno em múltiplos de π, o seno sempre vale zero. Então, o seno de zero, na verdade, é zero, porque zero é um múltiplo de π. E seno de 2π também vale zero, porque 2π também é um múltiplo de π. Então, seno de 2π é zero, então você sabe que esse termo aqui vale zero. Esse termo também vale zero, né? E essa integral aqui vai ter como resultado, então, o valor π sobre 2. Ou seja, pessoal, então esse aqui é um exemplo mais simples aqui que a gente tem de integral trigonométrica. A gente usou a integral do seno, que a gente sabe fazer, a integral do cosseno, né? E com isso a gente obteve, utilizando também a identidade trigonométrica do seno ao quadrado igual a 1 menos cosseno 2x sobre 2, a gente conseguiu então calcular a integral do seno ao quadrado. Okay? Então, esse aqui é o caso aí mais simples, vamos dizer assim, que a gente tem aqui, ok, pessoal? Então, vou ver um outro exemplo aqui agora, né? Vamos ver um outro exemplo. Deixa eu passar aqui. Esse aqui já é um pouquinho mais delicado, vamos dizer assim, né? A gente tem aqui um seno à quinta e um cosseno ao quadrado, não é mesmo? Então, a gente quer calcular aí a integral dessa função, beleza? Bom, a ideia aqui vai ser a gente usar identidade trigonométrica, né, e utilizar também aí mudança de variável. Observe o seguinte, pessoal, observe o seguinte, né? Quando você analisa aqui a expressão seno à quinta de x, só lembrando, pessoal, que isso aqui, né, para não ter perigo de confusão aí, é a mesma coisa que isso daqui, tá? Mas eu coloco o 5 ali para ficar mais simples a notação, para não ter que ficar colocando muito parêntese, beleza? Mas lembra que, então, a potência é a função multiplicado ela n vezes, tá? Isso é importante mencionar, porque às vezes quando aparece um f assim, fn de x, em alguns contextos, né, isso aqui pode significar a f calculado na f, assim por diante, f de x, ou seja, fazer a composta ali n vezes, né?
Então, tem que tomar cuidado com essas notações aqui, da maneira como você coloca elas. Para a gente aqui, quando eu colocar esse 5 aqui, quer dizer que é a função seno de x vezes ela mesma 5 vezes, e não a função composta, beleza? Então, só para deixar claro, para não ter esse perigo de confusão aqui. Bom, então, voltando aqui para o integrando que a gente tem agora, né, a gente quer calcular a integral de seno à quinta de x vezes quem? Vezes o cosseno ao quadrado de x. Então, pessoal, qual que é a ideia aqui da gente? A gente sabe o quê? Que a derivada do seno é o cosseno, a derivada do cosseno é menos seno, não é mesmo? Então, a ideia aqui vai ser você evidenciar uma dessas funções e enxergar ela como a derivada da outra. Então, no caso aqui, por exemplo, a gente tem aqui o seno à quinta de x. A gente pode escrever isso aqui como sendo seno à quarta de x vezes cosseno ao quadrado de x vezes quem? O seno de x, não é mesmo? Agora, o que acontece? O seno, a gente sabe que ele é derivada de quem? Derivada do menos cosseno, na verdade, né? Então, eu posso trocar esse seno à quarta aqui por quem? Eu sei que seno à quarta é seno ao quadrado, tudo isso elevado ao quadrado, né? Então, isso aqui eu posso reescrever como seno ao quadrado de x ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de x vezes seno de x. Que isso aqui, agora, eu posso usar a identidade trigonométrica nesse seno ao quadrado e trocar por cosseno. Eu vou ter o que quando eu fizer isso, né? Eu vou ter aqui 1 menos cosseno ao quadrado de x ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de x vezes o seno de x, não é mesmo? Por que que eu fiz essa conta aqui, pessoal? Eu separei o seno de x aqui, tá vendo? E nesses termos aqui, veja que ficaram só termos em função do cosseno. Então, qual que é a minha ideia aqui, né, que eu quero ensinar para vocês? Que isso aqui, então, está sugerindo o quê? Uma mudança de variável. Uma mudança de variável onde o nosso u de x vai ser o cosseno de x, né? E, consequentemente, o u' de x vai ser quem? A derivada do cosseno, que é menos seno de x, né? Dito isso, então, você pode fazer o quê? Você pode vir aqui e escrever isso aqui como sendo menos, né? 1 menos cosseno ao quadrado de x ao quadrado, cosseno ao quadrado de x, tudo isso que multiplica menos seno de x. Então, você vai conseguir fazer uma mudança de variáveis. Você vai poder vir aqui no lugar que tiver os cosseno de x e você vai trocar por quem? Por u de x, né? E, ao fazer isso, esse menos seno de x que vai aparecer aqui, ele vai ser exatamente quem? O linha de x. Então, você vai ter uma função aplicada no u de x, que é o nosso cosseno, vezes a derivada dessa função. Ok? De novo, você vai ter uma função aplicada no cosseno de x, vezes a derivada do cosseno de x. Não é da função que aplica no cosseno, é a derivada do cosseno, né? Que no caso aqui é menos seno, né? Então, é como se você tivesse uma função composta, onde a entrada da função fosse quem? Fosse exatamente o cosseno de x. Então, isso aqui, você poderia enxergar isso aqui como sendo uma f, né? Vamos dizer assim, uma f de quem? Do cosseno ao quadrado do cosseno de x, quer dizer. Uma f do cosseno de x. Vezes quem? Vezes a derivada do cosseno, né? Que é aqui quem? É o menos seno de x. E aí, isso você vai interpretar aqui como sendo quem, né? A hora que você tiver lá, então, u de x igual a cosseno de x, u' de x igual a menos seno de x. Então, isso aqui vai produzir o quê, né? Então, você vai ter aqui uma coisa do tipo f de u vezes f de u de x vezes u' de x. Ok? E isso aqui, se você tem a integral de um termo dessa maneira aqui, isso aqui sugere o que para a gente? Uma mudança de variável, aonde eu vou passar a ter só depois a integral da f de u du. Nesse caso aqui, né, eu coloquei quem? Eu coloquei
No lugar do u, eu coloquei cosseno de x. Quem que estaria sendo, então, essa função f de u nesse contexto aqui, né? F de u aqui vai ser menos 1 menos u quadrado ao quadrado vezes u ao quadrado, não é mesmo? Então, pega toda essa parcela aqui, só que no lugar do cosseno, eu vou colocar u. Então, você vai ter exatamente isso daqui. E depois, se você usar a mudança de variáveis, você não vai precisar integrar a funções com cosseno. Você integra apenas a função ali em f de u, né? Na variável u, que aí fica bem mais fácil. Né? Isso aqui, a hora que você usar produtos notáveis aqui, você vai ter um polinômio para você calcular a integral. Né? E um polinômio aí é tranquilo para a gente calcular a integral. Por isso que a gente faz isso aqui. Beleza? Bom, então, eu vou escrever direitinho isso daqui, ok? Que a gente vai fazer agora aqui. Então, ó, a integral, né? Vamos começar aqui. Então, o que a gente vai ter aqui? A integral de 0 até π, não é mesmo? De seno a quinta de x vezes cosseno ao quadrado de x dx. Isso aqui eu posso escrever como sendo, então, conforme eu mencionei ali em cima, integral de 0 a π, de seno a quarta de x, cosseno ao quadrado de x. Esse seno a quarta, então, eu desmembrei ele, né? Ficou aqui um seno de x aparecendo aqui, beleza? Isso aqui, então, vai ficar integral de 0 a π. Então, esse seno a quarta eu vou enxergar como sendo seno ao quadrado elevado ao quadrado, né? E esse seno ao quadrado que aparece eu vou trocar por 1 menos cosseno ao quadrado, né? Então, eu vou até fazer de novo aqui em detalhes, né? Para ficar bem claro o que as mudanças trigonométricas que a gente está fazendo aqui, né? Ao quadrado, cosseno ao quadrado de x, vezes o seno de x dx, não é mesmo? Isso aqui, por sua vez, então, vai ser a integral de 0 a π. Agora sim, eu uso aqui a identidade trigonométrica do cosseno. Tudo isso ao quadrado, vezes cosseno ao quadrado de x, vezes seno de x dx, não é mesmo? Então, aqui a gente já tem agora uma coisa que sugere aqui mudança de variável, não é mesmo? Então, a gente vai considerar o de x como sendo cosseno de x, né? E esse seno que vai aparecer aqui vai ser exatamente a derivada dessa função u. Então, ó, considerando, né? Então, aqui, considerando o de x como sendo cosseno de x, temos que u' de x é a derivada do cosseno, que vai ser exatamente menos seno de x, não é mesmo? Menos seno de x. Bom, daí, o que a gente pode fazer, então, né? Daí, a gente vai poder reescrever essa integral aí, né? Ou seja, a integral aqui de 0 a π, do seno à quinta de x, cosseno ao quadrado de x, dx, vai ser igual. Então, agora aqui, ó, nessa expressão aqui, como eu preciso do u', que é menos seno de x, e aqui eu só tenho o seno positivo, então a gente considera um sinal de menos aqui naquela integral, né? Então, isso aqui vai ficar menos a integral de 0 a π, porque menos, esse menos, quando juntar com aquele outro menos lá, vai dar mais, né? Então, aqui vai ficar 1 menos cosseno ao quadrado de x, tudo isso ao quadrado, vezes cosseno ao quadrado de x, tudo isso que multiplica menos seno de x dx. Na verdade, né, daí a gente vai usar aqui agora o quê? Por mudança de variáveis, né? Daí, por mudanças de variáveis, ou pelo teorema de mudanças de variáveis, né, a gente vai ter o que aqui, então? Eu estou chamando u de cosseno, então, eu posso reescrever isso aqui como sendo a integral de 0 a π de 1 menos. Então, vai ficar aqui agora u ao quadrado de x, tudo isso ao quadrado, vezes u ao quadrado de x, que multiplica quem? U' de x
dx, né? Então, a gente trocou aqui agora o u e o linha na nossa expressão, ok? E com isso agora, então, você tem aqui um termo que só depende de u, você tem aqui um termo que é a derivada, a gente está exatamente aí nas condições do teorema de mudança de variáveis, né? Então, isso aqui vai ficar quem? Menos a integral, aqui eu vou ter o u de zero, né? Aqui eu vou ter o u de π, Então, vai ficar aqui, agora eu não vou ter mais a função u de x, nem a função u' de x, vai ficar 1 menos u quadrado, né? A gente passa a enxergar agora o u aqui, depois que aplica a mudança de variável, como sendo efetivamente uma variável, ok? Então, vai ficar aqui u quadrado du, não é mesmo? Isso aqui, quem que é a função u? A função u é a função cosseno, não é mesmo? Então, u de zero é quem? É cosseno de zero. Quem que é cosseno de zero? Cosseno de zero vale 1. Então, aqui vai ficar menos a integral de 1 até u de π. U de π, como u é cosseno, então é cosseno de π. Cosseno de π vale menos 1, não é mesmo? E aqui a gente pode começar a desmembrar aqui esse quadrado, né? Então, vai ficar aqui 1 menos 2u quadrado mais u à quarta, que multiplica u quadrado du. Veja que eu tenho aqui a integral de 1 até menos 1. Mas eu tenho também, por outro lado, o menos na frente da integral. Então, eu posso usar aquela propriedade integral que fala que, se eu inverter os extremos de integração, eu troco o sinal da integral. E aí, como eu tenho um sinal de menos, eu vou passar a ter um sinal de mais, não é mesmo? Então, isso aqui vai ficar integral de menos 1 até 1. De que, então, né? Continuando aquela multiplicação ali, vai ficar aqui u quadrado menos 2u à quarta mais u à sexta du, né? Isso aqui é um polinômio, a gente sabe calcular a integral disso aqui, né? Isso aqui vai ficar, então, aqui u ao cubo sobre 3 menos 2u à quinta sobre 5 mais u à sétima sobre 7. Tudo isso avaliado aqui de menos 1 até 1. Okay? Então, essa aqui é uma conta. Agora, você tem que avaliar aqui e fazer as continhas, né? Eu não vou fazer essas contas aqui, mas eu vou colocar aqui a resposta para vocês, né? Quando você fizer toda essa conta aqui, então, substituir aí o 1, substituir o menos 1 e fazer a diferença, isso aqui vai dar para você exatamente 16 sobre 105. Okay? Então, com isso, a gente conseguiu aqui calcular, então, essa integral aqui. Beleza, gente? Então, essa é a ideia aqui. Bom, perguntas que podem surgir aqui nesse contexto. Professor, você separou o seno. Você separou o seno aqui nessa expressão, né? Mas não daria certo se você, ao invés de separar o seno para fazer mudança de variável, separasse o cosseno? Ou seja, a integral de 0 a π do seno à quinta de x, cosseno ao quadrado de x, dx, né? E vamos separar agora aqui, então, ao invés de separar o seno igual a gente fez, o cosseno, né? Então, vai ficar aqui a integral de 0 a π. Então, vai continuar agora seno à quinta de x, cosseno de x vezes cosseno de x dx. E a ideia nossa agora é o quê? Que essa função que a gente separou aqui seja a função u' que aparece na mudança de variável, né? Então, se é para ser a derivada, quem tem que ser a função que se deriva que vai dar o cosseno? Tem que ser o seno, não é mesmo? Então, considere u de x igual ao seno de x, né? Logo, a gente vai ter o seguinte, então, a gente vai ter que u' de x é igual a cosseno de x. Então, u' de x é igual a cosseno de x. A gente vai ter mais. Se a gente avaliar nos extremos, a gente vai ter o quê, então? Que o u de 0 é o seno de 0, que vale 0, e o u de π, que é o seno de π, que vai ter que dar o valor 0, né? Então, ó, veja aqui o que aconteceu já. Ó. Só de avaliar nos extremos aqui, a gente viu o quê? Que o de 0 deu 0, o de π deu 0. Se desse certo a mudança de variável, ou seja, aplicar a mudança de variável nesse caso aqui, a gente ia ter como resultado o quê na integral? Se desse certo, né? Porque
Você ia ter integral de 0 até 0. Então, a integral ia ter que dar 0. E a gente já calculou essa integral e viu que ela não dá 0, né? Ela dá outro valor. Ok? Ela dava exatamente 16 sobre 105. Então, o que acontece? Quer dizer que a gente vai ter algum problema aqui na mudança de variável. Algum problema na mudança de variável. Bom, se a gente continuasse tentando fazer aqui, o que a gente faria então? A gente tentaria usar o que? A identidade trigonométrica. Bom, se aqui aparecer u' de x, que é o cosseno, quer dizer o quê? Que o u é seno, não é mesmo? Então, todos os termos que forem aparecer aqui têm que ser dados em função de quem? Em função do seno, não é mesmo? Bom, esse termo aqui já tem o seno à quinta, só que esse aqui é cosseno, eu tenho que transformar ele em seno. E a ideia aqui que a gente está usando integral trigonométrica para transformar seno em cosseno, cosseno em seno, é usar a identidade lá, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado igual a 1, não é mesmo? Então, ó, como seno ao quadrado de x seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1, né? A gente tem o seguinte, então, eu quero substituir esse cosseno aqui por seno, né? Para eu ficar uma coisa do tipo f de u vezes u'. Ok? Então, não pode ter cosseno nesse termo aí, né? Porque o u é seno de x, então eu quero que para aparecer o f de u de x ou o f de g de x, né? Conforme a notação que você chamar aí, no caso que a gente está chamando de u, então vai ser f de u de x. Então, tem que aparecer só seno de x ali, não pode ter aquele cosseno. E se a gente usar isso aqui, essa identidade trigonométrica, a gente pode afirmar o quê, pessoal? Que o cosseno ao quadrado de x é igual a mais ou menos. Aliás, né, se a gente já isolar o cosseno ao quadrado e extrair a raiz, né, a gente vai ver que a gente vai ter uma coisa... Extrair a raiz não, resolver a equação, a gente vai ter aqui cosseno de x igual a mais ou menos 1 menos seno ao quadrado de x. Beleza? A gente tem esse termo aqui. Bom, tem que fazer alguma observação aqui agora, né? Eu vou considerar o caso mais ou o caso menos? Essa aqui é a primeira pergunta que surge. Veja que aqui a gente já começou a ter problemas que a gente não tinha quando a gente separou o seno. Não é mesmo? Por quê? Quando a gente separou o seno, era seno à quinta, então sobrou um seno à quarta. Ok? E seno à quarta, vocês têm ali o seno ao quadrado. E o seno quadrado você já substitui direto por 1 menos cosseno ao quadrado. Você não tem esses problemas de raiz igual apareceu aqui. Então, veja que você deixar um seno ou cosseno elevado a uma potência 1, que foi o caso que aconteceu aqui, já é um problema. Já é um problema. Se você quer, então, substituir o que sobra, por exemplo, o que sobrou aqui foi o cosseno, né? Então, é interessante o quê? Que esse cosseno esteja elevado a uma potência par, na verdade, né? Uma potência par. Que nem lá, era seno à quinta, a gente separou o seno. O que sobrou ficou elevado a seno à quarta, não foi? Ou seja, então, era uma potência par. E aí você consegue substituir. Se você tiver uma potência ímpar, vai aparecer raiz em algum momento ali. E aí é onde dá os problemas. Ó. Mas que problema, professor? Aqui já é o primeiro. A gente considera o caso mais ou o caso menos? Bom, vamos analisar. O x ele varia de onde até onde? O x, né? Eu vou fazer até de lado aqui para vocês ver o que acontece aqui. Não vou fazer aqui mesmo. O x ele varia de 0 até π, beleza? Agora vamos analisar essa expressão aqui, né? Eu vou fazer isso aqui com uma cor diferente também para que é a análise paralela que a gente está fazendo aqui. Eu sei o quê? Que o x ele varia de 0 até π. Esse termo aqui, ó, 1 menos seno ao quadrado de x, como o seno está sempre entre menos 1 e 1, esse cara aqui sempre é maior ou igual a 0. Então, o que acontece? A raiz então está bem definida, né? Senão não poderia nem considerar essa raiz aí. E agora, eu considero o caso mais ou o caso menos. Veja que o x varia onde? De 0 a π. Então, se a gente pegar aqui o arco trigonométrico, né? Aqui na posição 1, aqui na posição menos 1, né? E a gente considerar agora aqui os radianos, né? Que vai andar em torno desse arco aqui em radiano. A gente tem o que, então? Aqui a gente tem
o π sobre 2, aqui a gente tem o zero, e aqui a gente tem o π. Então, veja o que acontece. Ó. Enquanto o x tiver entre 0 e π sobre 2, o cosseno a gente projeta aqui e tem um ponto aqui no lado direito do zero, não é mesmo? Então, vai ser esse comprimento aqui, o cosseno. Ou seja, de 0 até π sobre 2, o cosseno é positivo. Porém, quando o x passa aqui do π sobre 2 e vem para cá, por exemplo, ou seja, o x está entre π sobre 2 e π, o que acontece com o cosseno? Ele dá um ponto aqui do lado esquerdo. Então, ele é negativo. Ou seja, pessoal, quando eu tenho essa integral, o que eu vou ter que substituir aqui, então, no lugar desse cosseno de x aqui? De 0 a π sobre 2, você vai ter que substituir isso aqui com um caso mais. De π sobre 2 até π, você vai ter que substituir aquilo com o caso menos. Então, veja que a gente já tem mais um problema aqui, né? Por quê? A gente precisa ter uma f composta com u vezes u' de x, para a gente poder utilizar a mudança de variável. E a questão é, será que essa função f vai ficar bem definida quando eu fizer isso daqui? Quando o x variar aqui entre 0 e π? E isso aqui não vai dar certo, por quê? Se eu tentar enxergar isso aqui como uma mudança de variável só, de 0 a π, isso não dá certo. Não dá certo. Por quê? Porque eu tenho duas expressões diferentes para o cosseno. Então, eu não tenho uma função que vai ficar bem definida, f, que eu vou colocar quem? Que eu vou colocar o seno dentro dela. Né? Veja que aqui, depois que eu substituir aqui, ó, mais raiz de 1 menos seno quadrado ou menos raiz de 1 menos seno ao quadrado, eu vou ficar com um termo, esse termo aqui todo vai passar a depender apenas do seno de x. Porém, eu vou ter duas expressões. Então, de 0 a π sobre 2 eu tenho uma expressão, de π sobre 2 a π eu vou ter uma outra expressão, que vai mudar. Vai aparecer, no lugar do cosseno eu vou ter que colocar de π sobre 2 até 1, vou ter que colocar com sinal de menos. E de π sobre 2 até π com sinal de menos. E de 0 até π sobre 2 com sinal de mais. Então, o que acontece? A hora que eu vou calcular, que eu for obter, na verdade, quando a gente for fazer a mudança de variáveis, tem que ter uma coisa do tipo assim, ó, f do seno de x vezes cosseno de x dx, integral aqui de 0 a π. Ou seja, eu tenho que ter uma função f aqui, que vai ser depois uma f de u, que eu vou trocar o seno de x exatamente por u. Eu tenho que ter uma função f em que eu coloco no lugar do u o seno de x e eu tenho exatamente uma função f que seja o quê? F precisa ser contínua. Uma função bem definida contínua. E essa função f, na verdade, ela não vai estar bem definida. Ela não vai estar bem definida, essa função f. Então, eu não posso utilizar de 0 a π o teorema de mudança de variáveis. Então, veja que é mais um outro problema que surgiu aqui. O que eu vou ter que fazer, então? Você vai ter que dividir essa integral de 0 a π sobre 2, fazer uma mudança de variável só para ela, porque aí você vai ter só o caso mais de 0 a π sobre 2. Depois, integrar de π sobre 2 até π, que aí você vai ter o caso menos. Aí você vai ter um caso ali bem determinado, você vai ter uma outra função ali. Okay? Então, você vai ter uma função f. Então, a f é uma coisa de 0 a π sobre 2, e a f é outra coisa de π sobre 2 até π. Então, você não tem uma f bem definida entre 0 e π toda. Você tem uma função definida ali por partes. E você vai ter que separar essa integral, senão não vai dar certo. E a prova que não vai dar certo é isso aqui. Né? Ó. Você já sabe que se a função f existisse e fosse uma função bem definida, contínua, pelo teorema de mudança de variáveis, como o de 0 é 0 e o de π é 0, a integral vai ter que dar um valor 0 e a gente sabe que não dá. Então, você não tem uma função f bem definida. Então, você não tem uma função f bem definida. Né? E de fato, se você pensar que de 0 até π sobre 2, o x... Então, quando o x varia de 0 a π sobre 2, o u, que é o seno de x, vai variar de seno de 0 até seno de π sobre 2. Ou seja, o seno ele varia de 0 a 1. Quando você vai de π sobre 2 a π, o que vai acontecer com o seno? Ele vai variar do 1 e vai voltar para o 0. Então, você teria uma f de u, se você fosse fazer a conta da f de u, você teria uma f de u que seria uma coisa mais ou menos
u à quinta vezes a raiz de 1 menos u quadrado, quando u é maior ou igual a zero, menor ou igual a 1, e u à quinta, e aqui com menos 1 menos u quadrado, quando u é maior ou igual a 1, aliás, u é menor ou igual a 1, e maior ou igual a zero. Veja se você tem um problema. Você tem u aqui no mesmo domínio, só que a f ela teria que ter expressões diferentes. Então, essa f não seria uma função bem definida. Então, não tem jeito de você usar integração por partes de 0 a π direto. Desculpa, pessoal. Eu estou com integração por partes na cabeça porque a aula passada foi de integral por partes, né? Você não teria uma função f bem definida para você usar mudança de variável. Para você usar mudança de variável. Então, você não pode usar o termo mudança de variável, pelo menos de 0 a π. Claro, se você separar de 0 a π sobre 2 e depois fazer uma outra integral para π sobre 2 até π, aí beleza, aí vai dar certo, porque aí você não vai ter duas expressões para ser candidata aí de uma mesma função f, né? Então, de 0 a π não dá certo. É aqui que dá o problema, né? Por isso que ali em cima dá aquela inconsistência lá, que se desse certo daria 0, né? E não pode dar 0. Mas mesmo se você separar, o que acontece mesmo que você separasse, né? Você ia cair numa integral, depois que você usasse lá mudança de variável, você ia cair numa integral do tipo 0 a 1, né? Eu já vou fazer aqui direto, mas você pode substituir ali, né? A raiz de 1 menos seno quadrado, né? Que aí ia ficar u à quinta, que seria o seno à quinta que está ali, né? Que multiplica raiz de 1 menos seno ao quadrado. Então, trocando seno de x por u, ia ficar aqui a integral de 1 menos, ou melhor, da raiz de 1 menos u ao quadrado du, né? Então, aqui isso aqui seria a parte associada, né? Isso aqui seria aqui a integral de 0 a π sobre 2, não a integral de 0 a π igual está lá no que a gente quer calcular. Você teria que dividir em duas integrais aqui, né? Então, isso aqui seria aqui o seno a quinta de x vezes a raiz de 1 menos seno ao quadrado de x vezes aqui, né, derivado do seno, é o cosseno de x dx. Então, se você tivesse, mesmo que você separasse em casos, né, ou seja, de 0 a π sobre 2, depois de π sobre 2 até π, ainda assim você ia cair numa integral dessa forma aqui. U à quinta vezes a raiz de 1 menos u quadrado du, que não é uma integral simples de você calcular ela. É uma integral aqui que, a princípio, não tem uma primitiva, vamos dizer assim, evidente para você. Então, você vai ter que usar alguma outra técnica para calcular essa integral aqui. Beleza? Então, ou seja, não resolveu. Então, não adianta a gente fazer integral trigonométrica, fazer essas substituições, usar as identidades, a gente usar a mudança de variável, se a gente não cair numa integral que é simples de resolver. Ok? Então, aqui nesse caso, não dá muito certo você fazer o quê? Você pegar, então, essa função aqui, seno à quinta, vezes cosseno ao quadrado, e separar o cosseno. Por quê? Porque ficou aqui um cosseno sozinho que vai dar problema. Professor, mas se fosse um cosseno ao cubo? Beleza, ia ficar um cosseno quadrado, você troca por seno ao quadrado, por 1 menos seno ao quadrado, aí dá certo. Aí você não vai ter raiz, não vai ter aqueles problemas. Beleza? E se tivesse uma quarta, por exemplo? Se tivesse uma quarta aqui, o que aconteceria? Então, você tiraria um cosseno, e aí ficaria aqui cosseno ao cubo. Aí, esse cosseno ao cubo, você teria que enxergar de que maneira aí, né? Então, só refazendo agora para esse caso aqui. Seria uma outra situação, né? Vamos dizer assim, uma outra situação. Deixa eu apagar isso aqui. Muito bem, uma outra situação. A identidade seria a mesma, você teria que enxergar o quê? Você teria que enxergar esse cosseno ao cubo de x como sendo quem? Cosseno ao quadrado de x, tudo isso elevado a quem? A 3,5, né? A 3,5. Que aí você ia ter problema, você ia ter uma raiz de novo aqui, tá vendo? Então, isso aqui ia ficar 1 menos seno ao quadrado de x
1 menos seno ao quadrado de x elevado a quem? Elevado a 3,5, não é mesmo? A 3,5. E isso daqui ia ficar o quê? Ia ficar... você poderia enxergar isso aqui, né, como sendo quem? Como sendo aqui a raiz de 1 menos. Aí aqui mesma coisa, aqui já teve outro problema. Aqui beleza, aqui ia estar assim, né? Aí você ia ter aqui a raiz de 1 menos seno ao quadrado de x, né? Tudo isso elevado ao cubo. Tudo isso elevado ao cubo. Mas veja que apareceu a raiz de novo ali dentro. Então vai dar problema de novo na hora que você for fazer as integrais. E mesmo que se der certo, mesmo que nesse caso aqui, por ser o cubo, dê certo, você ainda, depois que fizer a mudança de variável, você ainda vai ter uma raiz de 1 menos u ao quadrado para você calcular a integral. Que não é também uma integral simples. Ou seja, pessoal, o que a gente percebe nesses casos aqui, né? A gente percebe o quê? Que assim, ó, você vai separar o cosseno. Se você vai separar o cosseno, o cara que vai sobrar aqui, é importante que ele tenha o quê? Que ele tenha uma potência par, para dar certinho e não ter essas questões de cair em raiz aqui, e você ter raiz de 1 menos u quadrado depois que você fizer mudança de variável. Beleza? E quando você separa o seno, é a mesma coisa, né? Quando você separa o seno, nesse caso aqui, quando a gente separa o seno, foi o que a gente fez anteriormente, você fica com seno à quarta. Aí dá certo, mas se fosse seno ao cubo, por exemplo, se tivesse aqui seno à quarta, e você separasse um seno, ia sobrar quem? Ia sobrar seno elevado a 3, seno ao cubo, de x. Beleza? Aí você ia ter o mesmo tipo de problema, que você ia ter que trocar o seno ao quadrado, você ia acabar tendo ali raiz de 1 menos cosseno ao quadrado. Ou seja, então, toda vez que você for separar a função aqui para pensar em ser derivada, o que vai sobrar dela aqui é importante que seja o quê? Potência par. Beleza? Claro, se você está separando o cosseno, você tem que se atentar para o cosseno que está sobrando aqui. Professor, mas o seno aqui ficou potência ímpar. Sim, mas você está separando o cosseno. Se você separou o cosseno, quer dizer que você não quer mais que aparece quem aqui? O cosseno. Então, você tem que substituir quem? O cosseno. O seno você não vai ter que substituir, então você não vai ter problema, porque o problema aparece justamente quando você faz a substituição, não é mesmo? Então, quando a gente substituiu aqui, ó, só apareceu isso aqui por quê? Essa raiz aqui por quê? Porque a gente tinha um cosseno ao cubo, né? Que eu estou pensando naquele caso que eu tinha considerado aqui cosseno à quarta, né? Cosseno ao cubo aqui. Então, a gente tinha considerado nesse caso aqui, você só precisa substituir quem? O cosseno. Que você separou o cara para ser a derivada, cosseno é derivada de quem? Do seno. Então, você quer que toda essa expressão seja uma expressão envolvendo o seno. Então, você tem que tirar aquele cosseno ao cubo. E é justamente no tirar o cosseno ao cubo que aparecem essas raízes aqui, que mesmo que você consiga usar mudança de variável, a gente viu que nem sempre você nem consegue usar, mas se você conseguir usar, dependendo do seu intervalo de integração e do contexto que você está, ainda assim, você vai cair numa integral que vai envolver a raiz de 1 menos u ao quadrado, que não é uma integral simples de você calcular. Porém, veja que o seno, não precisa eu substituir, né? O seno eu deixei ele quietinho aqui. E como você está chamando o u de seno, é só você colocar ali o u à quinta. Então, só tem que analisar a potência do cara que você está separando. Por quê? Porque ele é o que você vai ter. O que sobra é o que vai substituir. Okay? Aqui no caso do seno, não importa aqui se for seno à quinta, seno à sexta, se é potência par, potência ímpar. Aqui não importa por quê? Porque a gente não substitui esse valor aí. A gente substitui só o que sobrou aqui do que a gente separou. Então, a gente sempre separa um termo para ser a derivada. Então, como a gente sabe que o cosseno vai ser a derivada, então o u tem que ser o seno, então eu não posso ter seno nessa expressão. Então, eu tenho que substituir aquele cosseno ao cubo. E é aí que dá problema, e é aí que tem a necessidade, então, desse cosseno ser a potência par. Beleza? Veja, e que foi o que aconteceu aqui, né? Ó, quando a gente fez a conta aqui, ó, no exemplo aqui, né? Aqui eu separei o seno, tá vendo? Ó, quando você separou o seno, ficou o seno à quarta. Então, ou seja, o cara do que sobrou do que você separou, ele tem que ser uma potência par. Se não for assim,
você usar esse método aqui para calcular a integral trigonométrica não vai adiantar nada, porque você vai sair de uma integral e vai cair em outra integral que também é difícil. Não é o propósito, não é o propósito, ok? Pode ser que você consiga calcular aquela integral lá usando outra técnica, mas aí você está dando um caminho longo, né? E tem caminhos, se não tivesse um caminho mais fácil, beleza, né? Mas não é o caso aqui, a gente consegue um caminho mais fácil, conforme a gente vai ver daqui a pouco. Então veja bem, ó, tem que se atentar a isso aí, né? Vamos ver se tem um outro exemplo aqui antes. Tá, então vamos ver o caso geral aqui. O que acontece? Se n é ímpar, isto é, n é igual a 2k mais 1, então você consegue sempre resolver aquela integral ali. Beleza? Então vamos fazer. Isso aqui é como se fosse um exemplo, mas já no caso geral, né? Bom, então isso aqui ilustrou para a gente o cuidado que você tem que tomar ao separar a expressão ali. Beleza? Não é qualquer coisa que você pode ir separando, não. Beleza, não é o fim do mundo também, né? Se você está fazendo cálculo lá e não sabe decidir direito, tenta separar um, tenta fazer a conta. Aí você vai ver se vai dar certo ou não. Você vê que está aparecendo raiz, está dando muito trabalho, aparecendo fração, aí tenta começar de novo e separando o outro termo ali do seno e do cosseno, ok? Então fica aí essa dica para vocês, né? Então, ó, de um modo geral, se você estiver integrando, então, seno elevado a m de x vezes cosseno elevado a n de x, você consegue calcular essa integral. Só que você precisa analisar quais dos coeficientes são pares e ímpares, ok? Se o n é ímpar, então você vai separar o cosseno, ok? E depois a gente vai ver o quê? Que se o m do seno é ímpar, então você separa o seno. Então, sempre que você tiver uma potência ímpar, o que você faz? Separa ela, seja ela a potência ímpar no seno ou no cosseno. Não foi isso que a gente acabou de ver naquele exemplo? Quando tinha lá o seno à quinta, separa o seno, deixa o seno à quarta. Beleza? Então, você sempre tenta analisar primeiro o termo que é ímpar. Professor, e se essas duas potências forem ímpar? Bom, se as duas potências forem ímpar, tanto faz qual você separa. Beleza? Então, vamos analisar quando aqui o n é ímpar, né? Então, quando o n é ímpar, pessoal, quem que é aquela integral ali, né? Aqui agora eu vou falar em mudança de variável, mas eu estou pensando naquele algoritmo, né? Que permite a gente fazer mudança de variável, entre aspas, né? Para integral indefinida, né? Que foi o que eu discuti na última aula com vocês. Então, eu vou referir aqui como se eu estivesse fazendo mudança de variável, né? Mas, na verdade, é um algoritmo baseado na mudança de variável. Então, ó, se eu integrar aqui o seno elevado a m de x e o cosseno a n de x dx, então eu estou assumindo o quê? Eu estou assumindo que o n é um cara da forma 2k mais 1, onde o k aí é um inteiro maior ou igual a zero, vamos dizer assim. Então, o que acontece? Então, só escrever aqui, né? Então, isso aqui é a mesma coisa que eu integrar seno na m de x. Então, isso aqui eu estou generalizando aquele exemplo lá. Que sempre você tem que atacar o cara que está na potência ímpar primeiro. Né? Então, aqui eu estou assumindo que o n é ímpar, né, da forma 2k mais 1. Então, vai ficar aqui cosseno de 2k mais 1 de x dx. Né? Lembra que 2k mais 1 que é a potência, né? Ou seja, isso aqui é a integral do seno a m de x cosseno a 2k de x, então, você separa o cara que está na potência ímpar, né? Ou seja, você tem cosseno aqui elevado a 2k mais 1, quer dizer o quê? Que isso é cosseno elevado a 2k vezes cosseno elevado a 1, né? Essas bases são iguais, quando você multiplica, você soma lá os expoentes, né? Então, a ideia é o que agora? Você chamar, então, u de x, a função tal que a derivada dá o que você separou aqui, que no nosso caso aqui é o cosseno, né? Então, seja u de x, né? Se o cosseno é para ser a derivada, o de x vai ter que ser quem? Seno de x. Logo, a gente obtém o que, então? Que o u' de x é igual ao cosseno de x, que a derivada do seno é o cosseno, não é mesmo? É o cosseno. Como seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1, então a gente tem o quê? Esse cosseno a 2k aqui,
eu vou poder separar um cosseno ao quadrado nele. Ou seja, eu posso isolar o cosseno ao quadrado aqui. Então, eu vou ter aqui que o cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos seno ao quadrado de x, né? Então, como eu tenho essa identidade trigonométrica, eu posso isolar o cosseno ao quadrado e ter isso daqui. Assim, a gente obtém o que, então? Que a integral, né? Deixa eu deixar aquela integral ali em cima. Assim, a integral de seno na m de x, cosseno na n de x dx é igual. Então, veja bem, ó, tá cosseno elevado a 2k. Isso é a mesma coisa que eu fazer cosseno ao quadrado, tudo isso elevado a k, né? Então, isso aqui vai ficar integral. Então, eu mantenho aqui o seno, né, na m de x. E aqui eu posso escrever o cosseno ao quadrado de x elevado a k. Por isso que é importante a potência ser par. Porque se é par é da forma 2k, e se é da forma 2k, né, você pode sempre desmembrar dessa maneira aqui, né? Então, se é cosseno vezes cosseno 2k vezes, isso é a mesma coisa que fazer cosseno ao quadrado k vezes, né? Então, tem essa propriedade aqui. Vezes quem aqui? Vezes o cosseno de x dx, né? Isso aqui agora vai ficar igual, isso aqui vai ficar igual. Então, ó, eu vou trocar, né? Lembra que se eu for deixar o cosseno aqui para ser a derivada, e eu estou chamando u de seno, quer dizer o quê? Que nessa expressão aqui só pode aparecer seno, né? Então, agora que eu vou usar essa identidade aqui para eu trocar esse cosseno ao quadrado que aparece aí. Então, isso aqui vai ficar integral de seno na m de x, seno na m de x, 1 menos. Agora aqui você vai ter o que aqui? Você vai ter 1 menos seno ao quadrado de x, tudo isso ao quadrado, vezes cosseno de x dx. Então, agora, veja, agora eu tenho o cosseno aqui, que vai ser o meu u', né? Eu chamei aqui, eu estou vendo aqui que meu u' é o cosseno de x. E eu tenho aqui só termos de seno de x, que eu posso trocar todos eles por u, né? Ou seja, eu posso reescrever essa integral aqui como sendo a integral de u na m de x, que multiplica 1 menos u ao quadrado de x, tudo isso ao quadrado, vezes u' de x dx. Né? E usando aqui aquele algoritmo da mudança de variável, a gente vai ter o que isso aqui, então? Vai ser integral de quem? De u na m, que multiplica 1 menos u ao quadrado, tudo isso ao quadrado. Desculpa, pessoal, aqui não é ao quadrado, né? Aqui é esse k que está vindo, tá vendo? Ó? Então, eu me confundi aqui. Então, aqui é elevado a k, aqui é elevado a k, e aqui é elevado a k, vezes du. Então, agora você pode ter isso aqui agora, se você desenvolver esse produto notável aqui elevado a k, esse 1 menos u elevado a k, no fim das contas aqui você vai ter um polinômio, não é mesmo? E se você tem um polinômio, aí você sabe calcular a integral, né? Você vai ter a integral em função de u aqui. Lembra o quê? Que a gente está usando aqui mudança de variável, só que está usando aquele algoritmo. Então, depois que você terminar de fazer essa integral aqui, né? Eu não vou fazer aqui agora, porque senão vai ficar muito grande, né? E vai depender de quem é k ali também, que você tem que desenvolver esse fator aí. Mas, dado um k, você consegue fazer essa conta aqui. E depois que você desenvolver todo esse u, fazer a integral dele. Então, você tem que pegar o valor de u e voltar em quem? E voltar lá no seno de x, né? Que aqui a gente está pensando, ó, como está a integral indefinida, a gente está pensando aqui na primitiva. Então, você não pode esquecer de voltar o u para o seno de x lá no final, né? Porque isso aqui é um algoritmo, né? Então, mas isso aqui é o que está aí no slide, né? U elevado a m, 1 menos u quadrado elevado a k du, né? Então, você tem aqui, né? Naquele exemplo ali, que a gente fez, né? Se você fizesse do ponto de vista da integral indefinida, o que você teria que fazer lá, então? Né? Você tem lá, então, a integral indefinida de seno a quinta de x, cosseno de x, dx. Né? Então, isso aqui você escreveu como sendo a integral de seno a quinta de x, né? Seno a quarta, quer dizer, né? Você tira aquele seno lá, cosseno de x vezes
seno de x dx. Aí você, esse seno à quarta aí, você escreve como sendo seno ao quadrado, tudo isso ao quadrado, fica a integral aqui de seno ao quadrado de x ao quadrado cosseno x seno x dx, né? Então, como o seu u de x aqui vai ser quem, né? Então, o seu u de x aqui, a ideia sua aqui, só vou fazer um parênteses, né? U de x é ser o cosseno de x, né? Cosseno de x. E o u' de x é ser menos seno de x, né? Que a derivada do cosseno é menos seno, né? Então, seguindo o raciocínio que a gente tinha feito lá, né? Você vai, então, aqui você precisa do menos ali para ter o u' nessa parcela. Então, você considera o menos aqui, integral. Esse seno de u quadrado você vai trocar por 1 menos cosseno ao quadrado de x. Tudo isso ao quadrado vezes cosseno de x, seno de x dx. Beleza? Então, veja que esse termo agora ficou tudo em função de cosseno. E eu preciso disso. Por quê? Porque eu quero trocar todos esses cosseno por quem? Por u. Então, isso aqui vai ficar... E aqui faltou um sinal de menos, né? Que multiplica menos seno de x dx, não é mesmo? Então, isso aqui vai ficar aqui menos a integral. Aí, aqui vai ficar agora... Então, agora eu já posso substituir 1 menos u ao quadrado de x ao quadrado vezes u de x, né, que o cosseno é u, vezes u' de x dx, né? Usando o algoritmo aqui da mudança de variável para integral indefinida, isso aqui vai ficar menos a integral de quem, então, né? Eu já vou desmembrar, vamos colocar de novo aqui, 1 menos u ao quadrado vezes u du, né? E aqui é aquela parte que eu falei para vocês, aqui você desmembra, calcula a integral, depois você não pode esquecer de voltar de novo lá, né? Vai ficar para o cosseno, vai ficar menos a integral aqui, né? De 1 menos 2u ao quadrado, mais u à quarta, tudo isso vezes u du, né? Isso aqui vai ficar, então, menos a integral, né? Você vai ter um polinômio aqui, o u, menos 2u ao cubo, sobre 3, não é mesmo? E aqui é mais, né? U à quinta. Não, desculpa, pessoal, não é sobre 3, não. Eu estou viajando aqui como se eu estivesse calculando a integral, né? Mas, na verdade, só estou distribuindo ali, né? Então, aqui vai ficar U menos 2U ao cubo, né? Mais U à quinta du. Isso aqui agora a gente sabe integrar, né? Então, eu já vou jogar esse sinal de menos, tá? Vou fazer aqui tudo já jogando sinal de menos. Vai ficar menos U elevado ao quadrado sobre 2, mais, aqui vai ficar 2u à quarta sobre 4, ok? Sobre 4. Não estamos esquecendo nada aqui não, né? Não, acho que não. Menos, né? Que agora fazendo um jogo de sinal, menos u à sexta sobre 6, né? Mais quem? Mais uma constante, né? Deixa eu só ver ali que a gente fez essa integral. É que eu acho que a gente calculou direto, né? U ao cubo. Ah, eu esqueci de um u ao quadrado. Na verdade era u ao quadrado aqui, então. Tá, então eu esqueci um u quadrado, né? Que eu tô fazendo sem o u quadrado, por isso que tá dando diferente. Bem que eu estranhei que tava dando diferente mesmo, né? Só vamos ver aqui certinho, então, pra ficar igual, né? Então faltou um u quadrado ali, precisa dando diferente. A gente começou o exercício já errado, né? Aqui é para ter um quadrado, aqui um quadrado, né? Então, mas na verdade não vai alterar, né? Porque esse termo ali ele fica sempre fixo, né? U ao quadrado, u ao quadrado. Então aqui agora vai ficar... Então aqui vai ficar agora u, né? Então aqui vai ficar u, aqui é o quadrado, né? Na verdade vai ficar aqui agora u ao quadrado, né? Aqui vai ficar u à quarta. E aqui vai ficar u à sexta, né? Então, só fazendo essa correção aqui. E aí, a hora que você calcular aqui a primitiva, então agora vai mudar também aqui, né?
Então, vai ficar aqui agora u ao cubo sobre 3, mais 2 u à quinta sobre 5, né? E menos u à sétima sobre 6. Mais uma constante. E agora você não pode esquecer que você tem que fazer o quê? Você tem que voltar para o u, né? Quem que era o nosso u? Vamos ver lá. O nosso u é exatamente o cosseno de x, não é mesmo? Cosseno de x. Né? Então, a gente vai ter aqui menos cosseno ao cubo de x sobre 3, não é mesmo? Mais 2 cosseno à quinta de x sobre 5 menos cosseno à sétima de x sobre 7, aqui é sobre 7, não é sobre 6, mais a constante. Então, essa aqui seria a primitiva de qual função? Da função seno à quinta vezes cosseno ao quadrado. Né? Então, você pode ter a integral definida, mas você pode ter aqui também a integral indefinida. Né? E fazer aqui usando lá o algoritmo da mudança de variável. Claro, quando você for algoritmo da mudança de variável, você nunca pode esquecer que você tem que voltar do u para o cosseno de x de novo. Né? Isso aqui é só um algoritmo. Matematicamente, comentei na aula passada, que isso não faz muito sentido você fazer isso, porque a gente está com integral indefinida. Tá? Bom, dito isso, então, né, essa demonstração aqui eu fiz para o caso m, para o caso em que a potência da verdade, na verdade eu fiz para o caso em que a potência do cosseno é ímpar. O próximo caso é quando a potência do seno é ímpar. Só que vai ser a mesma ideia, só que ao invés de você separar o cosseno e chamar o u de seno, como vai ser a potência do m que é ímpar, você faz o quê? Você separa, então, o seno e chama o u de cosseno, porque a derivada do cosseno deu menos seno. Claro, ali você coloca um menos, você multiplica e divide por menos 1 ali, né? Você faz o jogo de sinal lá para ficar igual, para dar certo a derivada, né? Mas isso aí é a parte simples, né? Mas a ideia vai ser exatamente a mesma, né? Ou seja, você também, quando o m é ímpar, então você também consegue ter uma expressão para calcular essa integral aqui, beleza? Bom, dito isso, então, pessoal, a gente tem então que a gente consegue sempre calcular a integral quando a gente tem uma potência de seno vezes uma potência de cosseno, quando uma das duas tem potência ímpar, né? Basta você pegar que tem potência ímpar e separar aquele termo para ser o u' na mudança de variável. Claro, aí você tem que chamar o outro de u, e aí você tem que, o que sobrou ali vai estar elevado a uma potência à par, então você consegue usar lá a identidade seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado para poder substituir ele. Beleza? Então, essa é a estratégia para a gente conseguir calcular essa integral aí. Bom, vamos avançar aqui. E quando mn forem pares, né? Quando mn forem pares, o que acontece? Quando o mn for par, você vai ter uma coisa desse tipo aqui, né? Ó. A ideia é o quê? Se mn é par, então, quando você integra, por exemplo, se você integrar, então, aqui, ó, seno na m de x, cosseno na n de x dx. Então, quando essas duas coisas, o m e o n, são pares, quer dizer o quê? Que o m é um 2k. Então, na verdade, aqui você tem um seno elevado a 2k de x, né? E você tem aqui um cosseno, como é par também, então vou chamar aqui de 2l, né? Para não misturar o k com um l aí. 2x dx. Isso aqui você pode escrever como sendo a integral do seno ao quadrado de x, tudo isso elevado a k, beleza? Vezes quem? Vezes o cosseno ao quadrado de x, tudo isso elevado a L dx, ok? E agora você usa esse quadrado e esse seno ao quadrado e esse cosseno ao quadrado, a ideia é você fazer o quê? É você trocar eles por aquela fórmula, né? Seno ao quadrado é 1 menos cosseno de 2x, sobre 2, e o cosseno ao quadrado é 1 mais cosseno de 2x sobre 2. E aí você vai ter aqui a integral, né? Então, aqui de 1 menos cosseno de 2x sobre 2, elevado a k, vezes aqui 1 mais cosseno de 2x
sobre 2 elevado a L dx, né? E quando você chegar numa expressão desse jeito aqui, então, o que acontece agora? Você vai desenvolver esses termos aqui, né, do cosseno, ó, os dois apareceu o cosseno. Então, quando você desenvolver isso aqui, né, você tem um menos cosseno e um mais cosseno, então você vai fazer na potência k. Então você vai ter que como se fosse um polinômio em cosseno. E aqui, do outro lado, você vai ter um outro polinômio em cosseno. E aí você multiplica esses dois polinômios em cosseno. Né? Quando eu falo em polinômio em cosseno, quer dizer que se você estiver pensando num polinômio lá, sei lá, P de t igual a aqui um a0 mais a1t mais a2t quadrado, assim por diante até um an t elevado a n. Quando eu falo polinômio de cosseno, é você pegar o cosseno que aparece aqui e botar no lugar de cada t desse, né? Por quê? Porque como você está 1 menos cosseno de 2x elevado a k, então você vai ter ali eventualmente cosseno ao quadrado, cosseno ao cubo, até o cosseno a k aparecendo. E a mesma coisa vai acontecer no L, né? E aí você vai ter uma nova integral com cossenos. Vai ter cosseno elevado a potências. E aí você resolve essas integrais aí em potências de cosseno separado. Okay? E a ideia é sempre você ir usando recursivamente o quê? Você ir usando recursivamente essa propriedade de 1 menos cosseno de 2x. Então, você vai usar ela mais de uma vez. Porque quando aparecer o cosseno de 2x elevado a, por exemplo, a quarta, ou elevado ao quadrado, né? Cosseno de 2x ao quadrado, aí você vai trocar isso aí por quem? Vai trocar por 1 mais cosseno de 4x sobre 2. Então, você usa de novo essa propriedade, que você pode trocar um seno ao quadrado e um cosseno ao quadrado por 1 menos ou mais cosseno de 2 vezes o argumento que está dentro do cosseno ali, beleza? Não sei se eu coloquei aqui um exemplo. Eu vou colocar aqui Vamos fazer rapidamente aqui então um exemplo disso que eu estou falando para vocês. Vamos calcular aqui então a integral do seno a quarta de x dx. Okay? Então, esse aqui seria um exemplo que a gente usa aquela essa identidade trigonométrica aí, né? Ou melhor, vamos colocar aqui o seno ao quadrado. É que aqui vai ficar bem grande a expressão, tá, pessoal? Mas isso de usar um e o outro, então eu vou fazer isso aqui, porque isso aqui inclui um caso parecido daquele ali, né? Como é que eu poderia fazer seno ao quadrado, cosseno ao quadrado? Deixa eu ver qual que fica melhor. Vamos fazer um seno ao quadrado e um cosseno ao quadrado, né? Fazer aqui um seno ao quadrado de x vezes cosseno ao quadrado de x dx, né? Então, isso aqui, a ideia você vai trocar então ali 1 menos cosseno de 2x, 1 menos cosseno de 2x sobre 2, e aqui vai ficar 1 mais cosseno de 2x sobre 2, tudo isso dx, né? E agora eu vou tirar esse meio que está nos dois, aqui está multiplicando, então eu vou tirar esse meio para fora, vai ficar 1/4 da integral, né? E aqui fica 1 menos cosseno de 2x, não é mesmo? Vezes 1 mais cosseno de 2x dx, né? Então, isso aqui vai ficar 1/4 da integral, né? 1/4 da integral, vai ficar 1. Aqui vai ficar mais cosseno de 2x menos cosseno de 2x. Olha que legal, nesse caso aqui vai até simplificar, não é mesmo? Menos cosseno de 2x, né? E aqui menos cosseno ao quadrado de 2x, tudo isso aqui dx. Beleza, pessoal? Então, ó, isso aqui, esse termo simplifica com esse, né? A gente deu essa sorte aqui. Então, isso aqui vai ficar igual a 1/4 da integral, né, de 1 menos cosseno ao quadrado de 2x dx. Veja que a gente vai cair de novo na integral do cosseno ao quadrado. A gente tem que usar de novo aquela propriedade do quadrado ali. Então, eu vou separar essa integral aqui, né, vai ficar 1/4 integral de 1 dx, né,
menos 1/4 a integral do cosseno ao quadrado de 2x dx, né? E agora eu vou trocar esse cosseno ao quadrado aqui por quem? Por 1 mais cosseno de 2 vezes o que aparece aqui dentro. É sempre assim. Se aparece 2x, 2 vezes 2x, vai dar para a gente exatamente quem? 4x, não é mesmo? Então, a gente vai ter aqui, então, a integral aqui de 1 dx vai ser x, né? Então, vai ficar aqui x sobre 4, né? Menos mais uma constante, mas eu vou deixar para juntar mais uma constante C1 aqui, vamos ver. Depois a gente junta essas constantes lá no final, chamando uma constante só, né? Porque vai aparecer outra ali depois também. Menos 1/4 da integral, né? Então, isso aqui é 1 mais cosseno de 2 vezes o que está aqui dentro no cosseno ao quadrado, né? Então, vai ser 2 vezes 2x, tudo isso sobre 2 dx. Então, isso aqui vai ser igual a x sobre 4 mais uma constante C1, né? Menos 1/8 da integral de 1 dx de novo, né? Que eu já vou separar aqui também. Menos, né? 1/8 da integral do cosseno de 4x dx, não é mesmo? 4x dx. Isso aqui vai ser, então, x, vamos voltar aqui, x sobre 4 mais uma constante C1, menos, aqui vai ficar agora, então, x sobre 8, né, integral de 1/8, né? E aqui menos essa outra integral vai ficar aqui, então, menos 1/8 que multiplica. Quem que é a função que se deriva que dá o cosseno de 4x? Aqui você poderia usar mudança de variável, chamar o de x de 4x, o linha de x igual a 4, né? Mas como eu sei que a derivada do seno dá o cosseno, e quando tem aquele 4x eu tenho que usar a regra da cadeia, então basta, eu vou considerar a direta primitiva aqui, tá? Senão a gente demora muito também para fazer essa conta aqui. Sobre 4, mais uma constante. Beleza? Então, ó, ficou isso aqui, porque a derivada do seno é o cosseno, né? Mas quando você vai usar a regra da cadeia por causa desse 4x, a hora que você derivar o 4x, vai aparecer 1 vezes 4, que simplifica esse 4 aqui, que precisa ser simplificado, porque aqui dentro da integral não tem um 4 dividindo, né? Então, no fim das contas, né, isso aqui vai ficar igual, então, x sobre 4 menos x sobre 8, vai dar quem? Vai dar x sobre 8, né? Isso aqui fica x sobre 8, menos 1 sobre 4 vezes 8 dá 32, seno de 4x, seno de 4x, seno de 4x, e aqui eu vou ter uma constante C1, né? Que eu tenho essa constante, vamos chamar essa constante aqui de C2, que ela vai multiplicar assim 1/8. Então, eu vou ter duas constantes aqui que a gente pode juntar e chamar tudo de uma constante C só. Ok? Então, eu consegui achar aqui, então, uma primitiva para aquela função lá, né? Que é quem? O seno ao quadrado vezes o cosseno ao quadrado, né? Veja, pessoal, que é uma primitiva aqui que não é princípio evidente, né? Mas que vai ter que dar certo. Ó. Quando você derivar essa função aqui, tem que dar aquela função lá, seno ao quadrado vezes cosseno ao quadrado. Ok? Porque o que a gente fez aqui foi exatamente obter aqui uma função primitiva. Claro, né, eventualmente aqui você vai ter que usar alguma identidade trigonométrica, alguma coisa, né, que vai para chegar para chegar exatamente aquilo, né? Porque se você derivar aqui a princípio não dá aquilo lá, né? Mas aí, como a gente usou identidade trigonométrica aqui no meio, é bem provável que quando você deriva isso aqui, você vai ter uma resposta. Você vai ter que pegar essa resposta, usar a identidade trigonométrica, provavelmente, talvez, essa própria identidade que a gente usou aqui, né? Que a gente transformou esses cosseno ao quadrado nesses 1 menos cosseno aqui, mas para você conseguir voltar lá, né? Então fica aí, é até um bom exercício aí para vocês treinarem aí, beleza? Bom, pessoal, então essa aula aqui na verdade já está ficando mais longa do que eu imaginava, né?
Já está passando de 1 hora. Então, o próximo que eu ia falar aqui ia ser fazer a mesma coisa que a gente está fazendo aqui para seno e cosseno, ia ser fazer para secante e tangente, né? Que a minha ideia era explorar o quê? Explorar então aqui essa identidade trigonométrica secante ao quadrado igual a 1 mais tangente ao quadrado de x. Beleza? Mas eu vou fazer na próxima aula. Então, eu vou fazer na próxima aula eu vou fazer essa continuação aqui. Beleza? Então, vai ter uma aula a mais aqui. Bom, então, aliás, vai ter uma aula a mais não. Essa aula vai ter uma continuação, né? Vai ser uma continuação. Bom, então, até a próxima aula, então, e um bom estudo para todos vocês e até mais. Abraço.